Estamos na parte ainda, já estamos finando a primeira parte do Catecismo de Heidelberg. E ele, quando ele pergunta, que são a primeira parte, que é a nossa miséria, as perguntas de 3 a 11, agora a gente está na pergunta de número 8. Mas nós somos tão corrompidos que não podemos fazer bem algum, e que somos inclinados a todo mal. O autor do Catecismo, ele pergunta claramente a respeito disso. Será porventura que a gente é tão corrompido mesmo? Será que nós não podemos fazer bem algum e que somos inclinados a todo mal? Somos assim? Nozinho, é nozinho? Né? Então tá certo, então acertei. É a primeira vez que estou acertando. Somos assim? Com certeza. Poxa, não vou nem continuar perguntando com esse homem. Está acertando assim rápido, né? Então a gente não pode fazer bem nenhum? Pode? Peraí. Somos corrompidos, mas o texto está dizendo que não podemos fazer bem algum, que somos inclinados a todo mal? Somos inclinados, mas não podemos fazer bem algum? Peraí, ou está certo ou está errado isso aqui. Porque a resposta é, somos assim ou não? Se... Cadê o negócio? Ali. Se não... A pergunta é, não conseguimos fazer bem algum? Eu vou para essa família aqui, eu gostei que ela está nova aqui com a gente. Como é seu nome, amiguinho? Vou chamar tua mãe não, chamar você. Como é seu nome? Hã? Luna? Luna, prazer, bem-vinda aqui. Sou o pastor Abraão, viu? Se tu errar, tu está fora da igreja. Luna, tu pode fazer algum bem? Mas ele disse que não pode fazer bem algum. Depende do quê? No estado que tu tens? Que tipo de estado? Então, por dentro do teu estado pode mudar, ora bem, ora para mal? Mas nós somos tão corrompidos. Entende essa palavra corrompido? O que seria? Alguém pode me dar alguma analogia sobre corromper? O que é uma coisa corrompida? Yara, o que é uma coisa corrompida? É Yara agora? É. Não, vou deixar para ti, Júlia. Pode falar, Júlia. Uma coisa contaminada. Uma coisa contaminada é uma coisa corrompida? Pode ser que sim. Mas me explica esse negócio. É porque a gente precisa entender o que seria isso. Tá bom? Porque se a gente entender o que é uma coisa corrompida, a gente chega até o final. Pode? Aqui temos uma bióloga aqui no nosso meio. Nunca foi? Isso que eu falei para ela. Nunca foi bióloga. Ficar dizendo essas coisas, né? De história, né? Falei segunda. Se tu errar a terceira, já era. Vou nem perguntar mais. Me diz o que é corrupção para ti. É, alguma coisa corrompida. Ajudou pra caramba. Não necessariamente. A gente tem muita ideia da corrupção quando acontece, tipo assim, uma pessoa que foi corrompida. Se tu me fizer passar no legislação de trânsito, assim, em carteira de motorista, tá lá o fiscal, diz, eu te pago aí R$2.000. Poxa, já passou. Foi corrompido. A gente tem muito essa ideia. E essa corrupção está falando de quê? Da integridade dessa pessoa, correto? Aí nisso a gente está falando um desligamento, como a menina falou aqui, a Júlia também falou. Mas não necessariamente seja com a verdade. Aí nesse caso foi com a verdade. Mas tem coisas que são corrompidas e ainda são verdadeiras. Tipo assim,
A profecia de Jesus declarava claramente que o teu santo não verá. Cadê os Bíblias aqui? Que o teu santo não verá corrupção. Estava dizendo que Jesus ia morrer. Quando a gente morre, o que é que acontece com a gente? Tá, mas o que é que acontece com o corpo? Ele não fica deteriorando? Ele fica se corrompendo. É essa a realidade. Tem mentira aí? Não está dentro da verdade? Tá dentro, mas ele está corrompendo. Ou seja, o seu estado natural já não é mais aquele. O seu primeiro estado foi alterado, foi corrompido. Isso é corrupção dentro da Sagrada Escritura. É quando o seu estado natural, o estado perfeito das coisas já não são mais os mesmos. Quando não é mais o mesmo, ele entrou em corrupção. Quando a Bíblia vai falar que o teu servo não verá corrupção, é que Jesus ele não entrou em estado de putrefação. É diferente do estado de Lázaro. Não, Senhor, não abre não, porque ele já tem 4 dias de morto, ele já está fedendo, já foi tudo estourado. Abre. Aí ele vai e ressuscita Lázaro. Lázaro vem de um estado de corrupção extrema. Jesus não, ele morreu e o corpo dele ainda permanecia no seu próprio estado natural. Significa dizer que ele não entrou em estado de putrefação a ponto de feder. E ele não acontece isso por quê? Porque ele faz alguns preparativos para ele, mas não é pleno esses preparativos ao ponto de permanecer o corpo dele intacto. Não é assim que fazem os sepultamentos das pessoas? Vamos fazer uma preparação, coloca no corpo para quê? Para que ele não entre em estado de putrefação. Não significa dizer que ele não está morto, só a carne não for deteriorada. Os órgãos ainda permanecem lá no mesmo estado, morto, mas está naquele estado. É disso que as Escrituras ela vai falar. Quando ele diz que o homem está corrompido no seu estado, significa dizer claramente que o teu coração não é mais o coração original que Deus nos deu. E quando Deus não nos deu mais aquele coração, a gente mudou o nosso coração, a gente entrou em um estado de corrupção total. É por isso que a gente não pode fazer mais bem algum. Agora, qual é o sentido que ele está falando de não fazer bem algum? O sentido é que a gente jamais poderá encontrar Deus. Jamais a gente pode encontrar Deus por nós mesmos, porque o nosso estado está mudado, porque o nosso estado no princípio era voltado para Deus. Quando Deus aparecia, Adão aparecia junto com Deus. Quando Deus o chamava, ele estava disposto. Deus, estou vendo você. Quando ele entrou no estado e pecou e foi corrompido seu coração, o seu estado já não é mais aquele que se caminha e se direciona para Deus. Pelo contrário, quando ele apareceu, como é seu nome? A Maria fugiu, se escondeu. Olha o Adão aqui. Olha a Eva, não é melhor a Eva, né? Fugiu, se escondeu. Por quê? Porque o estado dela é de corrupção. Não há mais nenhum bem. E bem nesse sentido é um bem espiritual, um bem que se busca a fazer a vontade plena de Deus, que tem prazer em Deus, de fazer as coisas com Deus. Não significa dizer que a Maria ela não vai ajudar. Deixa eu lembrar assim. Eu sei que tu és da do Antônio, mas eu ia já chamar a Larissa, mas não é Larissa. Nem é, né? Que é a Rosana, que eu já estou tentando lembrar já os nomes. Não, esqueci, não lembro. Anelina? Armelina. Agora eu vou gravar, porque eu estou lembrando da escrita. Eu espero. A Maria pode fazer alguma coisa boa para a Armelina. Pode fazer alguma coisa boa para o filho da Armelina. Vocês têm nome muito diferente aqui na igreja, irmão. Vou demorar para acertar. Pode fazer. Isso não é difícil. Não é difícil. O que é difícil é a gente se ligar para Deus. Isso é impossível para nós, devido ao nosso estado de corrupção. É por isso que quando o catecismo ele diz: se você não nascer de novo, ou seja, Deus não colocar um novo coração no teu coração, para que você então possa buscar a Deus, quando Deus diga: quem irá por nós? A quem eu enviarei? O profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem vai vir por mim? Eu irei. Porque agora Deus chama e a gente responde.
Porque o coração nosso foi mudado, o nível de corrupção foi retirado, não retirado a corrupção, mas um novo coração foi nos dado. Esse coração velho, corrupto, ainda está lá. Mas o novo coração foi dado para o ponto de a gente começar a fazer posições e tomar decisões. É por isso que a gente pode fazer algum bem, mas não bem espiritual. Uma vez corrompido, não tem como a gente fazer isso. É necessário que Deus intervenha e traga-nos novamente para a sua presença. E entrando na sua presença, a gente passa a responder ativamente sobre tudo. Nada se torna demasiadamente difícil para fazermos. Nada, amados. Pode ser muito doloroso, pode ser muito difícil. Mas o prazer que nós temos nele e a recompensa que nós temos nele é infinitamente maior. É infinitamente maior. É por isso que quando Cristo ele diz: todo aquele que não negar pai, mãe, irmão, esposa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Porque ninguém desses personagens foi capaz de te amar como ele te amou. Ninguém. Ninguém. Isso não significa dizer que a gente vai desprezar essas pessoas, não. Mas essas pessoas jamais terão proeminência na decisão de a gente seguir ou não a Cristo. Se meu pai, minha mãe, meus irmãos não querem seguir, vou seguir. Eu vou. Ah, mas ele não vai. Eu vou. Porque só Ele tem a vida eterna. Só Ele. No próprio catecismo, na confissão de fé, é isso que eles vão relatar, que a ideia é que a gente é capaz de fazer coisas boas, mas jamais poderemos se chegar a Deus. A gente foi corrompido em todos os sentidos, em cada parte do nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, da forma como a gente sente, a forma como a gente age, as palavras, nossos pensamentos, tudo é muito corrompido. Mas apesar de ser tudo muito corrompido, a gente não é corrupto de maneira assim, escancarada. Se a gente colocar algumas coisas, tipo Hitler, a gente considera que é um personagem extremamente violento, extremamente ruim da história. Não é? Sabia que ele amou a mãe dele? É muito difícil você pensar que Hitler amou a sua mãe e cuidou dela. Está dando para entender? Ele pode fazer muita atrocidade, mas ainda assim, ele não é totalmente atroz. Ele faz algumas coisas boas. É por isso que Deus nunca vai colocar nossas balanças entre aquilo que a gente faz de certo e aquilo que a gente faz de errado. Ele vai nos julgar a respeito disso, mas jamais irá nos salvar a respeito daquilo que eu faço de bem ou aquilo que eu faço de mal. Ele nos salva mediante aquilo que a gente crê em Cristo, porque Ele é a obra perfeita. A gente é julgado por aquilo que a gente faz errado e aquilo que a gente faz certo, sem nenhum problema. Mas não são essas coisas que vão te levar ao inferno, pelo contrário. É porque o Cristo você não recebeu. E não são essas mesmas coisas que vão te levar ao céu. É porque o Cristo você o recebeu e você vai para o céu. Assim, é nesse ponto. Ou você faz o certo ou faz o errado, isso é indiferente. Porque a gente não vive por obras. Por obras. Mas quando Deus nos salva, não tem como a gente mais caminhar em obras de morte, fazendo mal para as pessoas, procurando o mal para as pessoas, fazendo fofoca, intrigas, dividindo, egoísmo. Não tem mais essas obras, pelo menos não deveria tê-las. Porque o Cristo transformou o teu coração. Porque o Cristo mudou a tua vida. Para que você agora pudesse escolher. E aí a ideia clara, quando nesse texto, e na pergunta de número 9,
Não é Deus injusto com o homem ao exigir dele, em sua lei, o que ele não pode cumprir? A resposta é não, pois Deus criou o homem habilitado para cumprir suas ordenanças, estado original. Alguém abra a Bíblia em 1 Timóteo 2, verso 13 e 14. E outro abre em Romanos 5,12. Quem achou pode ler. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13 e 14. Aí ele conta o estado dele, o estado que estava perfeito, e a mulher que foi enganada, foi seduzida e caiu, e o homem também dessa mesma maneira. Ele, porém, instigado pelo diabo, Romanos 5,12 agora. Assim como o quê? O pecado entrou por um homem, e a morte veio para esse homem, e a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Instigado por Satanás, ele caiu em sua própria rebeldia, privou-se dos dons divinos, incluindo na privação e a sua descendência, ou seja, todos os que nascem de Adão, que vêm depois de Adão, e cada um de nós viemos de Adão, somos instigados e temos essa natureza corrompida, de maneira que agora todos nós, não que caímos na mesma semelhança de Adão, mas pecamos em Adão porque estávamos nele. Por isso a morte está sobre nossas vidas, até que Cristo possa mudar. E aí, a pergunta 10, para a gente encerrar essa primeira parte, tem a última pergunta 11, mas eu não vou entrar nela. Deixará Deus sem punição a desobediência e a apostasia do homem? A resposta: de maneira nenhuma, pois em sua ira é horrivelmente forte, tanto contra o pecado original, contra os atuais, ou seja, os pecados que eu mesmo cometa, que você mesmo comete, e há de puni-los segundo o seu justo juízo temporal e eternamente. Alguns pecados são pagos aqui, tipo, vamos supor que eu roube alguma coisa, e eu vá à justiça e me prendem, eu estou pagando pelos meus pecados aqui, correto? Mas esse é um pecado que estou pagando aqui. Todavia, esse mesmo pecado eu pagarei eternamente se eu não for perdoado diante de Deus e não receber Cristo. Então, tem uma parte, alguns pecados são pagos aqui nessa terra. Não necessariamente estão sendo pagos diante de Deus, mas estão sendo pagos. Eu não sou livre dessas consequências. Para que eu seja livre completamente, eu tenho que receber o Cristo vivo. E é por isso que o apóstolo ele vai dizer exatamente que nessa situação todo mundo vai morrer. E a sentença clara de que todo mundo vai morrer é porque todos pecaram. Exatamente. Pecamos e carecemos da glória de Deus. E nesse texto, glória é realmente da bondade de Deus. Lembra de Moisés quando ele estava no monte? Ele disse: Senhor, me mostra a tua face. Disse: Moisés, nenhum homem na vida vai conseguir me ver e permanecer vivo. Mas vou fazer o seguinte: eu vou te colocar na fenda de uma rocha. E lá você vai ver as minhas costas. Vou passar diante de ti toda a minha glória. Ele foi colocado aonde? Na fenda de uma rocha. Quem é? Quem é a rocha? E a fenda? Quem é a fenda?
vai dar bom humor para ninguém, viu? Memória. Rosana, oxe, mas é Larissa toda vez que vem na minha cabeça. Eu vou te batizar como Larissa. Quem sabe eu consiga ver e vir. Quem é a Fenda? Não. Douglas, quem é a Fenda? Chave de fenda. Tides, quem é a Fenda? Norbe, acertei. Quem é a Fenda? Luzia, a Luzia vai sair, Bia. Quem é a Fenda, Luzia? Liliane, você é da classe das crianças, tem que saber. Quem é essa Fenda? Clarice, que não é a Du. Quem é a Fenda? Nozinho, quem é a Fenda, Nozinho? É o próprio Deus? Não vou dizer que tu está errado, porque tu está certo. Mas na verdade é o próprio Cristo. Cristo é a rocha fendida. Só através da rocha fendida. E onde foi fendida? Na cruz. Que a gente consegue ver quem? É Deus. É só ali na cruz que a gente consegue ver quem é Deus. Um Deus de amor e um Deus de justiça. Justiça e o amor se beijaram. Aonde? Na cruz. Os altos céus se beijam na cruz. Porque o céu e o inferno na cruz. A gente vê a justiça de Deus aplicada em Cristo. A gente vê o nosso pecado aplicado em Cristo. E vê também o justo ali sendo substituído por nós. Sendo o substituto por nós. É o Cristo fendido. É por isso que a gente vê a glória de Deus. Quando o Cristo está na cruz, a gente vê a glória de Deus. Eu glorifiquei o teu nome na terra, agora glorifica o meu. Eu já o glorifiquei, eu glorificarei ainda mais. Ele vai para onde? Para a cruz. Quando ele diz que Moisés disse, farei passar toda a minha glória diante de ti, ele está mostrando, a minha glória está ali. Fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? A morte. Quando a gente olha para Cristo, a gente olha a glória de Deus. Porque Deus se torna bom e justo ao mesmo tempo, na mesma medida. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Aprenda. A gente só vê Deus e consegue entender Deus é na cruz. É por isso que quando a gente acontece umas coisas bem difíceis, como aconteceu com a vida da Júlia, a cruz vai ser teu caminho. A cruz é tua cura. Quando acontecer uma coisa bem difícil contigo, lembra, a cruz é a cura. Porque não importa quão mal seja, o tão terrível aconteça na nossa vida, a cruz é a nossa cura. Porque a cruz é a nossa cura, porque o justo, o perfeito, que não merecia nada, está na cruz. E apesar da gente ser uma pessoa muito boa e muito decente, muito carinhosa por muitas pessoas, benquista, ainda assim a gente é um pecador e a gente merecia o inferno. Mas aquele Cristo que está na cruz não merecia. É por isso que quando a gente pensar que Deus é mau, olha para o Filho de Deus, porque a gente não vai ter respostas sobre muitas coisas na nossa vida, principalmente quando a gente passa situações mais terríveis possíveis. E que Deus nos livre dessas grandes situações. Mas quando elas vierem e a gente ponderar, Deus não é bom para comigo, lembre-se que Ele tinha um filho e poderia o livrar da morte. Mas Ele não livrou, Ele entregou por mim. Eu não entendo isso, como Deus se permite que certas coisas difíceis, como da Júlia está passando, a gente não entende, amado. Eu não entendo. Mas também eu não entendo como o Filho de Deus, o perfeito, foi parar naquela cruz. Eu aceito por fé. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim.
Moisés no deserto, cobras picavam. Deus disse para ele: coloca uma serpente de bronze numa haste, a levanta, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Cristo foi erguido dos céus, a gente olha para o Cristo e ali a gente recebe a nossa cura. A bondade de Deus é estampada nos nossos corações, mas também a ira de Deus é estampada diante de nós. Ira essa que não caiu sobre a minha vida, que é merecida, caiu sobre o Filho de Deus, imerecida. A cruz é a nossa cura. Incline sua cabeça e oremos. Pai Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Agradecemos por tua graça e por tua misericórdia. Sabemos que a gente foi corrompido, Senhor amado, e não tem nada de coisa sã, a não ser que o Senhor mesmo intervenha e mude nosso coração a ponto da gente se inclinar para Ti. E agora a gente pode escolher entre pecar e não pecar. Antes a gente não poderia. A gente não tinha escolha de não poder pecar. Hoje a gente pode. E que o Senhor em Cristo Jesus possa nos fortalecer, mente e coração, para andarmos na Tua vereda e escolhermos a vida. E olharmos para a cruz e escolhermos viver a vida de Cristo. A vida santa, a vida perfeita, a vida correta. Mas a vida na Tua dependência, mais do que sobre qualquer coisa que Cristo andou. Porque nós não podemos ser perfeitos assim, Senhor. Mas podemos ser humildes a ponto de depender completamente do Senhor, para receber vida, perdão e graça continuamente. Assim abençoa a Tua igreja, guarda-nos, leva-nos em paz, guardados e protegidos, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, para que mais tarde a gente também possa estar aqui no culto, celebrando aquele que vive para sempre, que um dia morreu, mas eis que vive e vive para sempre. Em nome do Cristo vivo, amém.